Olá, tudo bem com você? Você já participa do projeto Reavivados por Sua Palavra? Tem sido uma bênção já há vários anos lermos a Bíblia completa, um capítulo por dia. Faz quase 10 anos que esse projeto vem sendo promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em nível mundial e já lemos então a Bíblia completa, praticamente completa já 3 vezes. E é um projeto muito bom porque, diferentemente do ano bíblico tradicional, que são 3 capítulos da Bíblia por dia, nem sempre a gente tem aquele tempo disponível para ler, quem sabe, capítulos mais longos, 3 capítulos. Agora, a leitura de um capítulo por dia, que faz com que nós leiamos toda a Bíblia em 3 anos, é mais viável e possibilita que você faça um estudo mais aprofundado, mais detalhado, mais atentivo e, claro, sempre com muita oração, para que Deus, o Espírito Santo que inspirou os autores, também abra o nosso entendimento para compreender a mensagem que ele tem para nós naquele capítulo ali. Eu costumo ler, juntamente com o texto bíblico, o comentário bíblico adventista, consulto também as notas da Bíblia arqueológica, da Bíblia palavra-chave, para ver no original algumas palavras que em hebraico ou grego ajudam também a compreender o entendimento daqueles textos. Enfim, eu gosto de ler conteúdos assim complementares para ter uma visão mais ampla do capítulo. E depois disso, eu tenho escrito algumas reflexões com base em cada capítulo lido. Faço ali algumas artes, algumas figuras para colocar nas redes sociais e assim tentar motivar outras pessoas também a se envolver no projeto. E mais do que se envolver no projeto, desenvolver o hábito da leitura da Bíblia todos os dias. A palavra de Deus, ela contém um poder, o mesmo poder que trouxe o universo à existência, porque foi pela palavra de Deus que o universo foi criado. Então, quando nós lemos a Bíblia e cremos que ela é a palavra inspirada de Deus, nossa suprema regra de fé e prática, de capa a capa, ela vai transformando a nossa vida, transformando nossos pensamentos, e assim desenvolvemos uma cosmovisão cristã, ou seja, passamos a ver o mundo com as lentes da palavra de Deus, com as lentes cristãs. Isso é o mais importante. Nós começamos agora, recentemente, a leitura de um novo livro da Bíblia, nesse projeto, que é o livro de 1 Reis, e aqui nós vemos a transição de reinado de Davi para Salomão. Foi um momento bastante conturbado. No capítulo 1 nós vimos aqui que Adonias tentou ser rei de maneira forçada. Ele tentou usurpar, na verdade, o trono, porque Deus havia já predito que o rei seria Salomão. Adonias tentou ser rei. E aqui nos versos 5 a 7, eu leio o seguinte: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: Por que você fez isso ou aquilo? Nós vemos aqui já um detalhe interessante e triste. Adonias não teve freios, não teve limites. Davi realmente foi um homem de Deus, que buscou a Deus, cometeu muitos erros, e um dos erros que ele cometeu certamente foi ter sido um pai negligente, especialmente aqui no caso de Adonias. Ele fazia o que queria e nunca era contrariado. Então, uma das receitas para o fracasso na vida é ter pais permissivos. E se você é pai, assim como eu, aprendamos a lição. Sejamos amorosos, mas firmes também, pelo que é certo, disciplinando com amor. Adonias tinha boa aparência e era o mais jovem do que Absalão. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que os seguiam e apoiavam. Olha só, a reflexão que eu quero fazer agora, com base neste verso especificamente, que o verso 7, ela se insere bem no momento que estamos vivendo. Momento em que os ânimos estão acirrados por causa da política, momento em que muitas pessoas estão decepcionadas, outras estão celebrando, momento em que, lamentavelmente, nós podemos perceber uma mistura de religião com política, algo que na história nunca deu certo e nunca vai ser saudável. Nós, historicamente, defendemos, como adventistas, a separação entre Estado e Igreja. O Estado laico. Nós, como adventistas, e temos documentos votados nesse sentido, não concordamos com o envolvimento especialmente de líderes, pastores, líderes religiosos, com política partidária.
O que não quer dizer que tenhamos que ser pessoas sem consciência política, pessoas alienadas. Não é esse o caso. Mas a igreja tem que se manter separada dessas questões partidárias. O que aconteceu com esse sacerdote aqui? Ele se envolveu em política partidária. Adonias, ele organiza aqui um levante, uma revolta, uma revolução, tentando usurpar o trono à força, e o sacerdote Abiatar toma o lado dele. Coisa que Deus nunca desejou para seus líderes religiosos, seus sacerdotes. Abiatar devia cuidar das coisas de Deus, devia cuidar do santuário, devia cuidar da saúde espiritual do povo que ele liderava espiritualmente. Abiatar devia cuidar de princípios e valores, não de partidarismos. E aí, infelizmente, o que vemos aqui na vida dele está no capítulo 2, verso 27. Nós temos aqui, então, como que o desfecho, né? Salomão expulsou Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor. Ou seja, Abiatar perdeu sua relevância espiritual, perdeu seu cargo, que era algo tão importante, tão belo, tão elevado, ser um sacerdote, porque se envolveu com política partidária. Infelizmente, repito, nesse processo eleitoral, nessa época de campanha política para a eleição, e agora como a eleição já passou, né? Segundo turno já passou, podemos até fazer uma análise mais em retrospecto mesmo. Infelizmente, nós vimos sacerdotes se envolvendo de maneira muito engajada, muito acirrada em política partidária. E isso não foi bom para ninguém. Nós vimos muito profetismo de um lado, vimos muitos evangélicos fazendo profecias, escolhendo o seu candidato e anunciando isso publicamente, quase que colocando essa pessoa como um novo Messias, um novo libertador espiritual, coisa parecida. Isso não foi bom. Isso desgastou muitas igrejas, especialmente igrejas pentecostais, que, como eu disse, fizeram essas profecias e agora terão que lidar com o não cumprimento dessas supostas profecias. Terão que lidar com o fato de que desviaram o foco da religião, da função deles, da função pastoral, sacerdotal, até podemos dizer assim, para uma função quase de cabo eleitoral. Por outro lado, vimos também uma ala de cristãos chamados aí progressistas, de esquerda, reagindo fortemente também a esse profetismo evangélico, digamos assim, esse messianismo evangélico, e se envolvendo também de forma muito direta, explícita, em questões políticas, apoiando candidatos, fazendo campanha eleitoral para candidatos. Veja só, de um lado nós temos então essas pessoas, esses líderes religiosos que têm uma vocação profetista, digamos assim, que distorcem a palavra de Deus, que usam as profecias de modo equivocado, que aplicam profecias de maneira descontextualizada. Do outro lado temos então cristãos, e eu até postei recentemente em meu Twitter uma reflexão sobre isso, você pode ler aí na tela o que eu escrevi lá. Em lugar de distorcer a Bíblia, a desprezam, minimizam a inspiração da palavra de Deus, consideram como alegóricos textos como Gênesis 1 a 11, por exemplo. Adão e Eva não existiram, eram apenas um mito hebraico, o dilúvio também não. Jesus foi meramente um revolucionário político ou seja, instrumentalizam Jesus para dizer que nós também temos que ser revolucionários e brigar politicamente, fazer política partidária. Alguns desses teólogos progressistas chegam a afirmar que a ressurreição não é lá tão importante, mas sim o exemplo de Jesus, segundo a ótica deles. Então nós vemos perdas, nós vemos algo infeliz de ambos os lados. Em certo sentido, Satanás ganhou a briga. Em certo sentido, o nome cristão foi lançado na sarjeta. E os espectadores que acompanham tudo isso de fora e que não pertencem a nenhum dos lados, não são cristãos, não são religiosos, devem ter ficado com uma impressão muito negativa da Igreja de Deus. Eu espero que essas coisas nos façam refletir, espero que o exemplo de Abiatar, especialmente para os líderes religiosos, pastores, sacerdotes de Deus hoje, sirva de reflexão para que nós nos envolvamos com aquilo que é mais importante. Jesus mesmo disse, deixou bem claro, o meu reino não é deste mundo. O reino eterno é que trará a verdadeira solução para os nossos problemas. Não significa que, repito, tenhamos que ser alienados e devamos nos omitir de trabalhar pela sociedade, pelo mundo, enquanto Jesus não vem. Mas temos que sempre levar em consideração o fato de que
a única intervenção que vai realmente trazer solução definitiva para o mundo é a que vem do céu, é a volta de Jesus. E os líderes espirituais, embora a semelhança dos profetas do passado devam erguer a voz contra o pecado, especialmente contra o pecado, contra as mazelas sociais, devem fazer isso da forma certa, da forma como Deus espera que façam, e não se envolvendo em política partidária. Não deu certo para esse sacerdote aqui no tempo de Salomão, nunca deu certo na história e não vai dar certo agora também. Precisamos voltar ao nosso caminho correto. Precisamos, como líderes espirituais, dar o sonido certo à trombeta. E esse sonido certo só é dado se nós realmente proclamarmos a palavra de Deus em sua totalidade, integralidade e de uma forma correta, honesta, com uma hermenêutica adequada. Deus nos use como seus líderes, como seus pregadores, como seus pastores e sacerdotes para fazer o que é certo. Porque se nós nos envolvermos com esse tipo de política, esse tipo de postura ideológica, nós acabaremos sacrificando o nosso sacerdócio por migalhas deste mundo. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.